querido telespectador do Direito e Justiça, estamos aqui mais uma vez para trazer boa informação, informação com qualidade, com uma entrevistada muito importante e que tem um conhecimento imenso do direito imobiliário e também do direito registral, que é a doutora Edna Link Pedrão. E ela vai aí esclarecer muitas questões relacionadas à compra e venda de imóveis e a importância da verificação da matrícula imobiliária. Mas além dela, nós temos como sempre o nosso queridíssimo Ney Daniel, que sempre traz as atualidades do mundo jurídico para você, as notícias, jurisprudência, legislação, para que você conheça cada vez mais aspectos relativos ao seu direito. E agora teremos também uma grande novidade, que é a coluna de economia com o Matheus Tal, que da mesma forma tem o objetivo de te esclarecer, de trazer informações que são aí relacionadas a aspectos da economia, aquelas mudanças no cenário econômico que você tanto precisa saber e que está relacionado também com o seu direito. Porque claro que quando a gente fala de direito, a gente tem que pensar também nos aspectos econômicos, no nosso dinheiro, no nosso bolso, naquilo que vai afetar um plano, uma medida, e ele vai justamente trazer essas informações para nós aqui semanalmente. Mas antes de nós começarmos com a nossa entrevistada de hoje, eu vou chamar o nosso patrocinador. Espero você após este comercial. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. E agora, após o nosso patrocinador, retornamos com o nosso Direito e Justiça. E como eu havia prometido a você, meu querido telespectador, hoje nós trouxemos aqui no Direito e Justiça a doutora Edna Link Pedrão, que é especialista em direito imobiliário e é uma grande conhecedora também das maiores do direito registral, porque a doutora Edna, até vou tomar a liberdade de apresentá-la aqui. Ela é graduada em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina e também pós-graduada em Direito Notarial e Registral na Universidade Anhanguera Uniderp. Além disso, ela foi oficial substituta e posteriormente oficial designada no Cartório de Registro de Imóveis de Cunha, Porã, Santa Catarina, desde 2008 até 2014. Trabalhou ainda mais 2 anos dentro do 6º Registro de Imóveis de Curitiba, sendo no total mais de 15 anos de atuação no ramo imobiliário, incluindo questões afetas ao direito registral e também notarial. Doutora Edna, seja muitíssimo bem-vinda no Direito e Justiça. Obrigada, doutora Débora. É um prazer estar aqui no programa. Após o convite, para mim foi uma honra, imensamente feliz do convite. Muito obrigada, doutora. Imagina, doutora, eu fico muito feliz porque eu sei o quanto você conhece, o quanto você domina essa matéria, até mesmo advogando na área, né? Advogando hoje em escritório, do seu conhecimento, da sua experiência. Por isso que a participação é tão importante aqui no Direito e Justiça, porque com certeza você vai ter muito a contribuir. O nosso telespectador, ele precisa conhecer os seus direitos, isso é muito importante. Tanto que eu sempre falo, né, o nosso programa ele foi desenvolvido com essa ótica, dentro dessa perspectiva, de levar o conhecimento de forma clara, transparente, séria, e o conhecimento que nem sempre está tão acessível ao nosso público, né, doutora? Exatamente. Tá? Então, hoje, até você, inclusive, vai falar de um tema que é a importância da análise da matrícula do imóvel quando da aquisição imobiliária, ou seja, quando você aí, meu querido amigo telespectador, vai comprar o seu imóvel, você já pensou que é imprescindível analisar previamente a matrícula?
E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje com a doutora Edna. Doutora, você tem a palavra aqui para falar sobre isso, tá? Por que é tão importante? Então, essa análise, né, prévia, ela traz uma segurança jurídica, né, quando dá aquisição. Inclusive, a maioria das pessoas, né, quem tem pouco conhecimento na área, não digo que não tenha alguma coisa, né, mas digamos assim, aquela parte mais burocrática, né, da questão da análise mesmo da matrícula do imóvel, o que acontece. Como a matrícula, ela precisa respeitar toda uma cadeia, né, de atos, é a cadeia registral imobiliária mesmo, né, que são aqueles atos que são lançados na matrícula do imóvel, né, inclusive temos um princípio que é o chamado princípio da continuidade registral imobiliária. Esse princípio ele é regido pela própria Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, até a doutora, né, também tem conhecimento nessa questão, sabe muito bem, né, que inclusive a gente tem muitos problemas, né, com a questão de irregularidades, né, na questão dessa continuidade e depois também, né, futuramente, quando não regularizado, então isso acaba gerando um problema muito sério, né? Então, às vezes, de maior dificuldade em resolução, né, desses problemas, quando você vai adquirir o imóvel. Desde um problema simples, como uma averbação, né, doutora, de um sobrenome, ou de um estado civil, até outras tantas situações que podem impactar numa compra e venda, né, doutora? Exatamente, porque são todos os atos. Eu sempre digo o seguinte, que a matrícula, até vou entrar nesse ponto, a matrícula é o seguinte, a matrícula ela é a vida do imóvel, a vida do bem, né? Isso enquanto o bem imóvel. Por exemplo, nós temos a certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, que é relacionada à pessoa, né? Mas já a matrícula é relacionada ao bem. A gente vai falar um pouco aqui de segurança jurídica, então, né, doutora Edna, quando a gente fala de imóvel, de compra de imóvel, que não é uma bicicleta, ainda que fosse também, né, seria, claro, importante, mas o imóvel é o imóvel onde você vive, onde você tem o teu negócio. Então, quando você compra um imóvel, você tem que ter, no mínimo, segurança jurídica, né? Exatamente, você conta com um sonho, né, da casa própria. Você fica conjecturando tudo que você vai fazer no imóvel que você está adquirindo, você fica apaixonado, né, por tudo que está acontecendo, pela facilidade, né, porque às vezes tem imóvel que é muito fácil de adquirir, não é? E daí você tem que se cuidar, inclusive, né, quando estiver diante de uma situação apresentando facilidades, todo cuidado é pouco. Então, a segurança jurídica, ela vem para isso, né, que ela precisa de um profissional capacitado para isso, que saiba, né, analisar toda a situação, desde todos os aspectos, né, desde a identificação do imóvel até o último ato realizado na matrícula. Eu falo matrícula porque é um dos aspectos que eu não faço negócios, os meus clientes já nem pego para fazer contrato, alguma coisa nesse sentido, sem antes ter a cópia da matrícula atualizada para saber o que tem. Porque às vezes assim, a gente já foi surpreendido várias vezes, né, com a questão de hipoteca sobre imóvel, alienação fiduciária. Com relação à hipoteca, o imóvel ele até pode ser vendido. Né? Você pode ressalvar a hipoteca, né, na matrícula sem problema algum. Agora, com relação à alienação fiduciária, já é um instituto que não é passível de você ressalvar, né, na matrícula. Por quê? Porque o Instituto da Alienação Fiduciária, ele até tem uma lei própria para isso, né? Que quando você aliena o seu imóvel, a propriedade resolúvel é do banco. Então, se você deixa de pagar 2, 3 parcelas, né? Eu sempre digo, não deixe de pagar o financiamento bancário. Pelo menos quando tem a questão de envolvimento de alienação fiduciária. Por quê? Porque o banco ele pode consolidar a propriedade no nome dele.
Então você, por apenas 3 parcelas, você acaba perdendo o seu imóvel inteiro. Né? Então assim, além da alienação fiduciária, né, que a gente verifica, tem que verificar, tem toda a questão de algum impedimento de uma averbação judicial que teve, né, arresto, a gente tem os exemplos, né, do arresto, sequestro, penhora, né, sobre imóvel, inclusive, doutora, cláusulas de impenhorabilidade, inalienabilidade, né, incomunicabilidade, às vezes que tenha na matrícula. Então, assim, são situações que às vezes a pessoa não se dá conta. Então, que precisa desse profissional para estar analisando, para fazer o devido cancelamento, para deixar tudo amarradinho em contrato, né? De contrato particular de compra e venda, pelo caso, né? Ou escritura pública de compra e venda. Depende dos requisitos, né? Até 30 salários, mais de 30, etc. Exato, daí você tem que deixar tudo bem amarradinho para você não ter um problema depois, né? De você pagar o imóvel e depois você perder dinheiro, né? E ainda, além de perder dinheiro, você tem todo um prejuízo, né? E você tem que devolver o imóvel. Exatamente. Que muitas das vezes acontece, né? Ocorre a rescisão contratual porque já não há mais o que se fazer. E dentro dessa problemática, inclusive eu já peguei vários casos de imóveis que aparentemente estava tudo certo, só que havia um usufruto nesse imóvel. E a pessoa que reservou o usufruto ou instituiu o usufruto para uma terceira, geralmente acontece, né, para avô, para avó, né, ou até para os pais, né, da pessoa. Institui esse usufruto e quando vende, acha que está tudo ok, ou que meu pai e minha mãe faleceram, tá tudo certo, né? Só que o usufruto ainda está lá, na matrícula. Não foi cancelado pelo óbito, né? Ou às vezes, quando um dos usufrutuários morre, o outro ainda está vivo, então ele tem direito parcial naquele usufruto. Então, para a propriedade ela estar livre, desembaraçada de qualquer impedimento ou ônus, precisa ser feita a renúncia desse usufruto, né? Que é sempre feito por um instrumento específico para isso, né? Que é a escritura de renúncia do usufruto. Então, assim, na maioria das vezes, nos vários casos que a gente pega, né, no escritório, isso acontece. Então, a gente já faz essa análise, já deixa tudo amarrado em contrato, para fins de cancelar aquele usufruto, cancelar tudo que tiver de pendência, para que quando o imóvel chegue para o nosso cliente, já chegue livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Você vê, né, são os bastidores dessa aquisição, ele é extremamente complexo, né? Se você for para ver, porque quantos atos devem muitas vezes ser praticados antes mesmo da compra e venda se efetivar. E até nisso vale sempre a pena ressaltar, gente, que quando a gente fala de celebração de negócio, você tem lá o ato que é um compromisso de compra e venda, um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda, depois você vai ter a escritura, né? E daí que você vai pensar no registro. Só que para você pensar no registro, você tem que ter em mente que vai ter esse alinhamento, esse encadeamento correto de tudo que envolve essa matrícula, porque se houver qualquer situação em descompasso com a lei 6.015, hoje em dia nós temos aí uma lei que todo mundo está falando muito sobre ela, que é 13.482, que mudou muita coisa, né, doutora? Até inclusive as exigências registrais, muitas certidões que não são mais requeridas, mas ainda assim você tem que sempre prestar atenção nesses pontos que a doutora Edna está falando aqui, porque muitas vezes você pode comprar um imóvel, até mesmo escriturar um imóvel, dependendo da situação, dependendo do tabelião, né? Mas chega no registro, não consegue registrar. Não consegue. E a gente tem que aí, então, usar, né, do que a lei nos permite, que é a suscitação de dúvida, né, para a gente tentar demonstrar ao juízo que aquele registro realmente foi efetivo. É efetivo, né? Então, às vezes, muitas das vezes o juízo, ele até nega o registro, né? Algumas vezes autoriza. Então, assim, mas é a questão. Mesmo se indeferindo ou autorizando esse registro, tem a demora da análise dessa situação. E a gente sabe como o judiciário funciona. Exatamente, daí sai do cartório, né, que é o registro de imóveis, e vai diretamente para o Poder Judiciário.
Daí porque você vai ter um procedimento que era administrativo, que se tornou judicial, dependendo do juiz para que te autorize ou não aquele registro, né, doutora? Isso, exatamente. Doutora, ainda temos mais um bloco pela frente, mas agora eu vou ter que chamar aí a nossa coluna com o Matheus Tal para falar um pouco de economia para o nosso telespectador. Matheus, o que você tem hoje para o nosso telespectador? Diga aí para nós. Olá, meu caro amigo telespectador, cá está, nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de começar a debater um pouquinho contigo a respeito do novo arcabouço fiscal, isto é, da proposta do governo federal de criação de um novo conjunto de normas e regras orientadas à execução da política fiscal em substituição ao então existente regime do teto de gastos. Tal arcabouço acaba se orientando de acordo com a premissa do equilíbrio fiscal, ou seja, de acordo com a premissa de que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Um aspecto muito relevante que vem sendo trazido pelo Ministério da Fazenda diz justamente respeito ao caráter da política fiscal sob a égide do novo arcabouço fiscal, e diz justamente respeito à política fiscal de caráter anticíclico. Mas o que quer dizer especificamente uma política fiscal de caráter anticíclico? Uma política anticíclica acaba se orientando justamente em sentido de atenuar ou contrariar um movimento ou momento específico que vem sendo apresentado ao longo do ciclo econômico de uma economia. Por exemplo, se a economia se encontra numa fase de expansão, com emprego sendo estimulado, com renda sendo estimulada, uma política fiscal de caráter contracionista seria utilizada justamente com um intuito de frear o processo de crescimento mais pujante da economia por meio de absorção de recursos de acumulação de superávites, por exemplo, num período em que a renda da economia vem sendo constantemente estimulada. Ou seja, uma política fiscal contracionista justamente por desestimular a atividade econômica numa etapa expansiva da economia. Por outro lado, numa economia em que vem se apresentando um cenário de recessão, em que o desemprego tem aumentado, em que a renda vem sendo desestimulada, estagnada ou até sendo reduzida, uma política fiscal de caráter expansionista seria utilizada para reduzir o processo de crescimento da economia, ou seja, uma política fiscal expansionista num cenário de contração econômica. Em minha avaliação, existe uma clara racionalidade econômica no sentido de se utilizar uma política fiscal de caráter anticíclico justamente em função das suas características, que podem ser muito vantajosas, levando em consideração a trajetória que uma economia possui ao longo de seus ciclos. Por exemplo, quando uma economia apresenta uma fase expansiva, ou melhor, uma fase recessiva, né, uma política fiscal expansionista seria muito importante para que a economia fosse estimulada num cenário no qual os recursos produtivos estão claramente ociosos, tanto do ponto de vista de insumos industriais, quanto do ponto de vista de força de trabalho, ou seja, capacidade não utilizada da indústria bastante elevada e também com um elevado desemprego da força de trabalho. Ou seja, existem muitos recursos da economia que estão subempregados que poderiam voltar a ser empregados com uma política fiscal expansionista. Por outro lado, numa economia com uma recessão, com um cenário de recessão, uma política fiscal contracionista seria importante para a acumulação de receitas justamente voltadas à criação de um colchão de segurança num cenário de vacas magras, por exemplo, e também se fazendo valer da premissa segundo a qual uma política fiscal expansionista não teria tamanha eficácia num cenário em que a economia já está na vizinhança do emprego, isto é, uma economia em que a indústria tem apresentado uma menor utilização, ou melhor, um maior
índice de utilização de sua capacidade industrial e também uma baixa taxa de desemprego, ou seja, existe menos espaço para que a economia possa fazer uma expansão ainda mais acelerada ou mais pujante da economia. Ou seja, feita essa importante descrição do caráter desse novo arcabouço fiscal, eu irei reservar o próximo comentário para que a gente discuta os pormenores desta nova política, desse novo conjunto de regras para a economia brasileira. Com isso, me despeço de ti, meu caro telespectador, e até a próxima semana. A quinta turma do TST, Tribunal Superior do Trabalho, decidiu encaminhar ao Pleno a discussão sobre a constitucionalidade do artigo 223G, parágrafo 1º da CLT, que prevê a tarifação das indenizações por danos extrapatrimoniais com base no salário contratual do empregado colaborador. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a inconstitucionalidade da lei só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial. Para facilitar a compreensão do paradoxo legislativo, o ministro do caso deu o exemplo de um acidente de trabalho gravíssimo com a morte do empregado e culpa comprovada da empresa. Exemplo: se o último salário contratual da vítima fosse equivalente ao mínimo legal, a indenização máxima prevista na CLT seria algo em torno de aproximadamente 60 salários mínimos. Logo, não há como deixar de observar a tamanha incompatibilidade entre o valor irrisório que opera com o teto legislativo e a real extensão de um dano moral que se instala com a morte de um trabalhador, em evento cuja culpa patrimonial esteja estabelecida judicialmente, ressaltou. À vista disso, por unanimidade, segundo a fundamentação do ministro Breno Medeiros, a quinta turma decidiu acolher o incidente e de arguição de inconstitucionalidade e determinou o encaminhamento do processo ao Tribunal Pleno. Meu querido público, voltamos aqui com o nosso terceiro bloco e ainda na presença aqui da doutora Edna para a gente terminar essa linda conversa com ela sobre o direito imobiliário, porque o direito imobiliário, eu sempre falo, é dos mais relevantes dentro do nosso ordenamento jurídico, porque ele trata do seu bem, ele trata do bem da vida, da sua casa, do seu imóvel, do seu sonho, daí porque ele ser tão importante dentro dos direitos que a gente sempre fala aqui. Então, por isso que eu particularmente sou uma fã do direito imobiliário, né? Incontestável. Mas, para a gente fechar então essa nossa conversa, nós vamos tocar num ponto aqui que você com certeza vai querer ouvir e vai querer saber mais, que é a tal da história e do dito aí que todo mundo fala que quem não registra não é dono. Doutora Edna, conta aí para o nosso público essa historinha importante aí que a gente precisa conhecer mais. Então, muitos clientes, né, nos procuram e chegam ao escritório e falam: doutora, eu já sou o dono, tá aqui, ó, eu registrei o meu imóvel, sou o dono. Aí fala: tudo bem, vamos verificar o seu registro, né? Então, quando a gente pega o documento, às vezes um documento de 1970, né? Uma escritura muito antiga, de questão de uma página, né? Às vezes você pega uma escritura de uma página. Isso, a escritura de compra e venda, lavrada lá no tabelionato de notas, né? Então, quando você pega, aí você verifica que não foi feito o registro dessa escritura no registro de imóveis. Porque, né, doutora, não basta você lavrar a escritura, não basta você fazer a escritura, né, fazer a minuta, lavrar a escritura e não registrar. Não basta ir lá no tabelionato, né, e dar: não, mas doutora, eu tenho uma escritura, eu sou dono desse imóvel, olha aqui a minha escritura. Quantas vezes, né? Inúmeras vezes, inúmeras. E aí essa escritura de 1970, né, 80, aí você vai ter que regularizar a situação dela, que é
registrando ela hoje. Então você precisa às vezes ir atrás de tirar uma certidão atualizada dessa escritura. Às vezes é muito difícil, porque às vezes é uma cidade pequena, né? Então às vezes a pessoa tem aquele livro antigo, as coisas não estão, porque veja bem, hoje em dia é tudo digital, né? Tudo digital, só que assim, SERP agora, isso, só que ainda há cartórios, né? Ainda existem cartórios que funcionam da maneira antiga, daquele livro. Então, às vezes, na maioria das vezes, você às vezes não consegue nem encontrar a escritura, né? Às vezes, quando muito antiga, já aconteceu comigo várias vezes. E você ter que, então, fazer um novo documento para daí aquilo considerar uma nova escritura de compra e venda, para daí você pegar essa escritura e levar a registro. Olha o prejuízo que a pessoa tomou por achar que, né, quando assinou a escritura já era dono, já não precisava mais fazer nada. E daí um monte de informação incompleta, muitas vezes ali a qualificação das partes totalmente desatualizada, aí tem que atualizar, tem que levar para a matrícula aquela situação toda, deixar correta, muitas vezes a parte que vendeu já nem está mais aqui. Não, já morreu, então às vezes, na maioria das vezes, a gente precisa fazer isso de maneira judicial. Você precisa mover a máquina judiciária para fazer essa solicitação ao juiz, né? Por conta dessa, às vezes, falta de informação, porque eu digo que é falta de informação, né? Sim. Às vezes a pessoa confia demais, né, na questão do próprio tabelião. Tem tabelionatos, às vezes, que não dão essa informação, ainda mais lá nos anos de 1900 e vai, né? Hoje em dia já é um pouco diferente, né? Porque você já entra, né, fazendo a escritura e o próprio escrevente ou o tabelião já informa. Você tem interesse em registrar essa escritura? Né? Até porque, diga-se, né, eu sou uma defensora aqui dos cartórios, de registros de imóveis, né, e até os de notas, porque o Brasil é muito avançado nesse quesito. O Brasil, ele é um dos mais avançados, porque nós não somos um mero depósito de documentos. O registro não é. O registro ele se presta a validar, a verificar se aquele documento corresponde à realidade. Por isso que muitas vezes o pessoal fala, poxa, mas eu não registrei porque foi tão difícil, eu cheguei lá, né, o tabelião me exigiu tanta coisa que eu acabei desistindo. Ou pela questão financeira também, financeira, né, doutora? Também, exato. Porque você gasta, exatamente, você gasta para fazer a escritura, né, para lavrar a escritura, os impostos da escritura, e ainda depois você gasta para fazer o registro dessa escritura. Isso. Eu sempre digo que quando você vai comprar um imóvel, você já tem em mente esse gasto com 2 cartórios, não só o tabelionato, tanto o tabelionato quanto o próprio cartório de registro de imóveis. Exatamente, né? doutora. E essa informação aqui, pessoal, é de suma importância. Se prepara. Se você quer comprar o teu imóvel, o imóvel é o bem da sua vida, nele que você vai ter a tua família, vai se desenvolver, vai ser o teu lar, né? Vai te acolher todos os dias. Então, sempre toma cuidado, né? Se concentra nisso, vai atrás de pessoas que conheçam a matrícula, que conheçam, possam te auxiliar para que você veja essa matrícula, como a doutora Edna salientou aqui, veja se está tudo certo, se a matrícula é atualizada, veja a certidão de ônus, depois se prepara com a questão financeira, porque vai ter o gasto, mas é um investimento no teu sossego, na tua paz, na tua vida, que é para a sua família, para você poder se desenvolver nesse imóvel e ter tranquilidade, que é tudo que a gente espera quando a gente compra o imóvel. Então, tem investimento, tem, mas é um investimento para que você tenha sossego, você paga pelo teu sossego, pela tua tranquilidade. Então, por isso que o nosso papel aqui é sempre nesse sentido, é demonstrar para você que você tem que ter acesso a esses conhecimentos, a esse direito de conhecer cada vez mais para poder se defender, para poder realmente exercitar dentro do seio social tudo isso que a nossa legislação abarca aí. Então a gente tem uma inflação legislativa, a gente sempre fala disso, mas que ela se preste a resguardar aquilo que você tem de mais importante, que é a sua dignidade, que é o seu direito à moradia, o seu direito de propriedade, que aqui hoje a doutora Edna trouxe tão bem para nós. Então, doutora, eu só tenho a te agradecer.
Imagina. pela tua presença, Eu que pela agradeço. tua disposição de estar aqui conosco no Direito e Justiça, acreditar nesse grande projeto que é levar informação séria de qualidade para a nossa querida sociedade, nossa população. Esse programa está tendo uma repercussão incrível que só nos deixa cada vez mais felizes, porque nós sabemos que nós somos um pontinho, um pequeno pontinho, mas que ele vai gerando tantos reflexos bons na sociedade com pessoas maravilhosas e tão íntegras, tão especiais quanto você que veio aqui hoje. Sim, eu agradeço. Deus abençoe muito a sua vida, doutora. Eu sou uma fã do seu trabalho, acompanho e sei como a doutora é uma pessoa muito profissional no que faz, então eu agradeço e contamos com a próxima vinda, né, para falar de um outro assunto no direito imobiliário, porque o direito imobiliário é uma área muito abrangente, então É fascinante, né? é muito fascinante. Nós Eu somos sou suspeitos. apaixonada, exatamente. Somos suspeitas, né? Mas doutora, com certeza, eu já aproveito para renovar o convite aqui para que volte ao programa trazendo outras temáticas que sejam aí tão importantes para o nosso público quanto essa, que Sim. fala da matrícula do imóvel, que eles precisam saber e cada vez mais, e com essa tua qualidade aí que você mostrou para nós hoje. Tá bom? Então tá bom, muito Muito obrigada. obrigada. Bom, eu mais uma vez, meu querido público, me despeço de vocês na certeza de que nós podemos, de alguma forma, levar um pouquinho mais de conhecimento para que você possa ter aí esse acesso tão necessário aos teus direitos e também à justiça. Espero você na próxima semana. Um grande abraço e até lá!